Professor Fabiano, sou professor de Educação Física e estou montando pequenos vídeos para a gente estabelecer um diálogo mais próximo, a gente tratar dos nossos assuntos relacionados à Educação Física, relacionados ao material que a gente produz de forma em apostila, trazer esse material, trazer essas apostilas também em formato de videoaula, com uma comunicação mais direta, com uma comunicação mais próxima do ouvinte, e assim a gente poder construir de forma muito qualificada todo o nosso programa de aulas que tem sido ofertadas nesse momento de ensino remoto. Quero fazer dois pedidos. O primeiro, quero pedir encarecidamente que você, aluno, você, familiar, faça uso da máscara, tenha os cuidados necessários com relação ao distanciamento, para a gente preservar a nossa saúde, para a gente preservar a saúde das pessoas que estão próximas da gente, para a gente vencer definitivamente essa pandemia. E logo, logo a gente poder retornar à nossa vida normal, aos nossos trabalhos, retornar às nossas aulas, o nosso cotidiano tal como ele era anteriormente. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, quero que você assista essa aula. Vamos para essa aula que vai ser extremamente interessante, extremamente de trazer conhecimento para a gente, para que você não perca nada, para a gente não perder tempo nenhum. Vamos lá. A gente vai falar nessa videoaula sobre os esportes de rede e esporte de parede. Com esse nome, é possível que talvez você esteja se perguntando, mas que tipo de esportes são esses? Quais são os esportes de rede e parede? Por que essa nomenclatura? Por que esse conceito de esporte de rede e parede? Quais são esses esportes? E quais são os objetivos dessa modalidade esportiva? O que quer dizer esporte de rede e esporte de parede? Já trago para vocês dois exemplos aqui. Um de esporte de rede, que é o vôlei de praia, que é oriundo do voleibol, o vôlei de praia que é muito difundido no nosso país, um esporte muito praticado, um esporte muito apreciado, até porque o país tem tudo a ver com a praia, tudo a ver com esse clima tropical, então assim, é um esporte muito difundido aqui no nosso país e é um exemplo de esporte de rede. Não é o único, mas é um deles. E tem aqui também o squash, que é uma modalidade esportiva que está enquadrada dentro do conjunto de esporte de parede e de rebote. A gente vai falar um pouquinho sobre eles de forma isolada, para a gente ter noção do que é o esporte, um pouquinho da sua história, um pouquinho do que é cada um deles. E vamos trazer também mais exemplos de esporte de rede e de esporte de parede. Os esportes de rede, são esportes que têm como característica a limitação dos campos por uma divisória, uma rede. Os esportes de rede, como o nome já diz, há uma rede que limita, que define dois campos, campo do time A e campo do time B. Os objetivos desse jogo normalmente é que você consiga lançar, jogar, arremessar o objeto para o lado oposto ao seu campo e que você consiga obter o erro do seu adversário, que você consiga fazer com que esse objeto, bola, pode ser uma peteca, alcance o solo, ou que esse adversário seu rebata de forma equivocada esse instrumento, que pode ser uma bola, pode ser uma peteca, para fora do seu limite. Alguns esportes permitem, por exemplo, que o objeto que está sendo lançado, que está sendo arremessado, que está sendo jogado, ele possa tocar no solo adversário e você rebater. Outros não. O vôlei, por exemplo, o objetivo do vôlei é você manter a bola no ar sem deixar cair no seu solo. Já o tênis não. O tênis permite um kick. Você pode ter um kick da bola do tênis no seu campo e você rebater. 2 kicks não vale. Vale apenas um. Então, são essas características que diferem um e outro, mas todos estão enquadrados dentro do esporte de rede. O tênis de mesa, o badminton, o voleibol, o vôlei de praia, são exemplos de modalidades que estão enquadradas dentro do esporte de rede. Observe que todos esses que eu citei aqui como exemplos, todos que eu citei, têm sim um campo com uma divisória de uma rede. Uns permitem que esse equipamento que você está lançando, arremessando para o lado do adversário, possa ter um kick no solo, outros não. Tênis de mesa, que a gente conhece vulgarmente na escola como ping-pong, observe que você pode lançar a bola para o campo adversário e é permitido que essa bola dê um kick no campo adversário para que o seu adversário retorne para o seu campo. Já no voleibol, repetindo aqui, para a gente ficar com essa mensagem bastante fixada, não é permitido. A bola não pode tocar o solo do seu campo porque é ponto do time adversário. E não pode tocar o solo do campo adversário, que obviamente será ponto do seu time.
né? Então, são características do esporte de rede, né? São detalhes do esporte de rede, para a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre eles, tá certo? Temos também o esporte de parede, o esporte de rebote. Nessa modalidade, existe uma parede no qual os atletas fazem o lançamento do equipamento contra a parede, né? De modo que a parede serve para rebater o equipamento e você joga contra um adversário. Cada um dos jogadores tem como objetivo tornar o quão mais difícil é o retorno dessa bola para você. Você vai rebater contra a parede de uma forma que vai gerar dificuldade para o seu adversário. A parede, ela sempre será o ponto ao qual esse equipamento, essa bola vai bater para haver um rebote, né? A gente tem como exemplo o squash, pelota basca e o raquetebol. São exemplos de esporte de raquete. São esportes conhecidos? Não são. São esportes que a gente tem pouco acesso? São esportes que a gente tem pouco acesso, e a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. Logo, no final aqui da nossa apresentação, a gente vai caracterizar um desses esportes e dar mais detalhes sobre eles, ok? Esportes de rede. Vôlei de praia, badminton, tênis de mesa e voleibol. Trago como exemplo aqui o vôlei de praia. Como já disse anteriormente, é um esporte extremamente adaptado ao nosso país, principalmente da década de 80 para cá. Foi um esporte que se tornou uma grande febre nas nossas areias, nossas praias. Nós tivemos ótimos desempenho em várias competições internacionais, né? Nossos atletas normalmente são atletas que chegam ao topo do pódio, né? Tem os Estados Unidos como uma potência no esporte também, mas os brasileiros, tanto no masculino quanto no feminino, têm nomes de excelência nesse esporte. E o vôlei de praia, ele surgiu justamente do vôlei de quadra, né? O vôlei de quadra surgiu lá nos Estados Unidos no século XIX, e já no século XX, o vôlei de praia surge por volta de 1920, 1930, lá na Califórnia. Surge o vôlei de praia e logo chega ao Brasil, né? Logo chega ao nosso país, né? A gente tem todas as características físicas, né, geográficas do nosso país propícia ao vôlei de praia. Tanto é que a gente passa perto de uma praia, logo a gente vê uma quadra no qual tem alguém, né, jogando seu vôlei, participando, porque existe sim uma proximidade entre essa modalidade esportiva e uma característica geográfica do nosso país, né? Então, assim, se tornou um esporte muito apreciado, esporte muito praticado aqui no nosso país, né? E a gente, como eu disse, repito, tem excelência no esporte, medalhistas olímpicos, ganham campeonatos circuito internacionais, e a gente tem sempre boa disputa com relação a essa modalidade esportiva, tá certo? Pode jogar tanto masculino quanto feminino. E tanto no masculino quanto feminino, a gente tem excelentes atletas disputando essa modalidade esportiva, ok? Os esportes de parede e de rebote. Esses esportes são mais difíceis da gente ter acesso. Existem algumas características inerentes a essa modalidade esportiva que o tornam pouco comuns para o acesso da grande massa do nosso país, né? Não é um esporte popularizado, não é um esporte da grande massa, né? E eu cito como exemplo aqui o squash, raquetebol e a pelota basca. Aqui tem uma foto do squash, né? É uma quadra e normalmente esse fundo ele é de vidro para que a gente possa assistir essas partidas, né? E as laterais e a frente tem uma parede. Na parede frontal tem duas linhas que são marcações da quadra, no qual a bola tem que seguir uma trajetória mediante essas linhas, né? Pode-se jogar individualmente, né, atleta contra atleta, ou pode jogar em duplas. É um esporte, que nem eu disse, pouco difundido no nosso país por uma característica econômica. É um esporte caro, né? Os seus equipamentos são caros, as suas quadras não são fáceis de serem instaladas, né? Então, portanto, a gente difícil ver essa prática esportiva nos ambientes que a gente frequenta.
é um ambiente destinado, é um esporte muito destinado à elite, né? A elite brasileira e à elite mundial de um modo geral. Histórias acerca do esporte relatam que ele surgiu numa penitenciária, né, em Londres, né? Existem outros relatos, mas a mais próxima da verdade é que ela surgiu numa penitenciária em Londres, no qual os detentos, através de bastões, né, cabos de vassoura ou material semelhante, rebatiam uma bola contra a parede. E esse som que a bola emitia contra a parede, né, o squash, que era o som que eles conseguiam captar da bola contra a parede, deu o nome ao esporte. Deu o nome a essa modalidade esportiva e logo difundiu, né, a grande sociedade europeia começou a adotar esse esporte. Ele chegou no Brasil aqui trazido pelos ingleses, que estavam na região de Minas Gerais fazendo exploração das nossas minas de ouro e trouxe essa modalidade esportiva para cá, né, instalou quadra para que se trouxesse um pouco da cultura que eles tinham esportiva dos seus países, né? Do seu país de origem, no caso, o Reino Unido e a Inglaterra, tá certo? Então, um pouquinho da história do esporte. Ele utiliza uma raquete que tem diferença da raquete do tênis, né? Uma raquete ovalada, é uma raquete um pouco mais leve e a bola também tem bastante diferença em relação à bola do tênis, é uma bola diferenciada. É até uma curiosidade do squash, né? Existe diferentes tipos de bola, bola para iniciante, bola para atleta de alto nível, e que facilita, né, obviamente, o aprendizado dessa modalidade esportiva para as crianças, né, para as pessoas que estão iniciando no esporte, né? Assim, é um esporte que, repito aqui, né, a gente tem pouca vivência, pouco conhecimento, mas é uma característica de um esporte destinado à elite. Tanto é que a revista Forbes, né, que é uma revista vinculada à classe rica mundial, escolheu, né, ou através de pesquisa, definiu que o squash é o esporte que mais benefícios traz para o nosso bem-estar físico, né? Uma revista Forbes, que é uma revista destinada, como eu disse aqui, à elite, né, mundial, tem essa pesquisa e esses dados relatados sobre o squash, ok? Esporte de rede, esporte de parede, né? Que a gente acabou de falar aqui agora. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, se você quer ver um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui agora para vocês sobre pequenos vídeos, né, que retratam essa modalidade esportiva. Então você vai ver o raquetebol acontecendo lá, você vai ver a pelota basca acontecendo, que são esportes que a gente tem pouco acesso, pouco conhecimento, né, e não é uma culpa nossa, é uma realidade que a gente vive, né? Nesse vídeo vocês vão poder acompanhar um pouco mais acerca dessas modalidades esportivas através de um vídeo super legal, um vídeo curto, um vídeo somente de imagens, né? Você vai poder acompanhar, poder aprender um pouco mais sobre essa questão desses esportes que a gente acabou de citar aqui agora, né? Eu quero agradecer enormemente cada uma de vocês, desejar o melhor para cada um e para cada uma, e dizer que a gente está aqui preparado para até a próxima. Um grande abraço, fiquem em paz.